E aí, pessoal? Eu aqui depois de muitos meses sem fazer nenhuma análise gravada, na verdade, eu faço diariamente, mas hoje eu vou fazer ela gravada porque eu fui aprofundando bastante a análise ao longo dos últimos meses para poder ficar suficientemente bom para conseguir fazer uma análise adequada. Eu tenho vídeos anteriores no canal, um deles, por exemplo, foi lá na época que o Bitcoin estava entre 48 e acho que foi nessa época mais ou menos aqui, ó, entre 48 e 30, e que eu tinha feito uma análise na época que ele ia perder a média de 200 de 3 dias e ia testar os US$ 20.000, foi o que ele fez. E desde aquela época eu aprimorei minha análise bastante para poder, por exemplo, parei de usar muitas médias e comecei a usar canal, principalmente canal. E há uns meses atrás eu fiz uma análise mensal do Bitcoin usando canais que me deu um vislumbre bem foda do que é o ciclo de alta do Bitcoin de uma maneira mais inteligível. Só para exemplificar, eu desenhei aqui vários canais, né, ao longo dos anos de Bitcoin, para você poder observar que mesmo quando o Bitcoin ainda era muito pequeno, ele ainda respeitava os canais. Você vê que ele respeitava bastante os canais em vários momentos. Ele respeitava os meios do canal, etc. Eu vou só te mostrar, vou tirar esse canal daqui para vocês poderem ver o que é um canal meu. Meu canal ele é composto dessas bandas, né? É basicamente um canal simples, né? Esse aqui é o canal simples. Esse aqui é o canal simples. Aí eu transformo essas bandas adicionais no meio porque a gente está falando um gráfico mensal, né? Quando a gente entrar nos tempos menores, isso fica mais óbvio por que essas bandas pequenas existem. Mas, retirando esses canais anteriores, que agora não vão fazer tanta diferença mais para análise, vocês podem ver que aqui respeita, aqui acima respeita, aqui no meio ele fica na resistência, depois ele sobe, rompe na parte de cima, enfim. Tirando todos esses canais, a gente chega no que a gente está atualmente. Eu fiz um canal composto aqui, que é um canal composto, é um canal sobreposto ao outro, de forma que eles criam essas faixas entre nos meios aqui, onde o Bitcoin costuma ficar represo ou onde tem muita volatilidade e geralmente representa o momento em que ele troca de tendência quando ele passa pelo meio desse canal. Mas então entrando mais profundamente na análise aqui. Vou tirar essa extensão de fibra aqui por enquanto, porque eu vou explicar para vocês o porquê dela existir. Essa extensão de fibra no mensal, eu tinha anteriormente feito uma em que eu achei interessante como ela foi precisa. Esse aqui, do topo do bull market anterior, certo? Aqui é o fundo do bear market anterior. Topo do bull market anterior, fundo do bear market anterior. Então, se você pegar o fundo desse bear market, vir até o topo do bull market e depois jogar para a parte de cima, para o bear market de 2018, vocês vão encontrar exatamente aonde o preço bateu, resistência, e aonde ele bateu suporte. Ou seja, o alvo 4 é o topo do bull market, né, do próximo bull market, e o alvo 1 é o fundo do bear market posterior, certo? Repetindo, você pega o fundo do bear market de 2015, joga no topo do bull market de 2018 e no fundo do bear market de 2019 e 2018. E novamente você chega no momento exato do topo, ali mais ou menos, né? Claro, não é perfeito, porque se você vier aqui adicionar o 468, você vai ter onde o preço realmente bateu, de fato, mas é uma questão mais de volatilidade e liquidez do mercado. O preço tocou lá, mas ele não se sustentou lá. Então, o alvo mais importante aqui é o alvo 4, né, que marcou o topo desse bull market aqui. E aí, novamente, se você vier e pegar o topo, são dois fundos. Você tem o fundo do Covid e o fundo de 2018, né, que é o fundo original do bear market. Isso aqui foi um fundo de crise, é um fundo um pouco diferenciado. Mas se você vier e puxar, você vai chegar no momento exato em que nós chegamos agora,
atualmente o preço encontrou resistência, né, nesse primeiro alvo, uma resistência perfeita. Vocês podem ver que o preço fecha exatamente nela, ou seja, foi uma resistência real. E esse número, esse alvo 1, ele coincide também, se vocês observarem, ele coincide perfeitamente com a sobreposição dos canais, que é no canal parte 1, que é basicamente esse canal aqui, ó. Esse canal aqui ele é o mais importante, ele é o prioritário, por assim dizer, porque o outro canal ele é só uma margem de liquidez, igual, por exemplo, em que momentos que o Bitcoin chegou na segunda parte do canal, topo de liquidez aqui, ou seja, o momento em que havia muito dinheiro entrando no mercado, fez um pico, né, de volatilidade, e aqui abaixo. Podem observar que só nesses momentos que o Bitcoin ele vai utilizar esse canal sobreposto como algum parâmetro. Num dos demais momentos ele vai ficar detido no canal principal. Podem ver perfeitamente que o Bitcoin ele iniciou a recuperação da bear market em 2023, né, iniciando em dezembro de 22, foi até o meio dessa banda, recuou e agora estourou, tocando lá em cima, recuou para o meio, tocando lá acima. Perfeito. Eu deixo o canal sobreposto porque o canal sobreposto ele me revela outros detalhes, igual, por exemplo, ele me revela aonde foi o pico de liquidez aqui, certo? Aonde foi o fundo do Covid aqui. E aqui ele me revela esta barra final aqui, que no semanal vai ficar mais óbvio para mim, quando eu mostrar para vocês, mas no semanal essa região aqui foi uma região de baixa volatilidade, mas de alta liquidez, onde o preço ficou oscilando um pouco ali naquela faixa de 17 para 20, mas com a liquidez altíssima, um pico de volume altíssimo. Então esse aqui é o mensal, certo? O que esse mensal me diz? Me diz que a tendência do preço é a tocar nas partes superiores do canal, no topo desse bull market, provavelmente nos próximos 6 meses, certo? Nos próximos 6 meses ele vai vir aqui em cima nessa região. E o bear market de 2026 para 2027 vai ser aqui nessa faixa de preço. Vai ser mais ou menos aqui nessa região, aonde coincide com o ponto 1 do alvo, que vocês viram perfeitamente aqui, que anteriormente foi respeitado essa região como a parte, como o fundo do bear market, certo? Ok? Então, eu vou tirar esse canal sobreposto aqui, por enquanto, porque apesar de ele ser bem interessante, e vocês vão entender por quê, eu quero deixar um pouco mais limpo aqui o gráfico, para ficar mais claro. Por que eu falo que é interessante? Porque durante o bull market, esse meio aqui, ele pode ser o final do bull market. Por que eu falo isso? Porque questão macroeconômica, né? Nesse período aqui, a gente chegou no alvo 4, porque havia dinheiro impresso a rodo. Que a gente fechou aqui. Anteriormente, em 2017, a impressão monetária foi menor, antes do Covid. Vocês podem ver que teve esse pico de liquidez, ou seja, o preço ele não se sustentou muito tempo nessa região, e ele veio para essa região daqui, que pode ser mais ou menos atualmente aqui nessa região de 237, ou seja, o preço ele não precisa tocar na banda superior, ele pode, mas ele não precisa, ele nem tem que tocar aqui nessa banda superior, ele pode simplesmente ficar restrito ao alvo 4 ou mesmo ao alvo 3, certo? Perfeito. Então, próxima parte vai ser no semanal. Quando a gente vai para o semanal, vocês vão entender por que o caso de sobreposição desse canal é tão interessante. Vamos trazer um pouco aqui para trás. Vocês podem observar que, como essa região aqui, o preço não se sustenta mais de uma semana. Tá vendo? Essa parte do bear market aqui, foi a parte mais importante do bear market de 2019, o preço ficou preso aqui nessa região do canal, preso nessa região sobreposta do canal, durante várias semanas, ou seja, aqui foi o fundo onde teve o maior volume de compra de Bitcoin, certo? Então, quando ele chega nessa parte aqui, é o fundo do bear market. Fundo do Covid, aqui vocês podem ver que a sobreposição de canais ficou perfeita, porque aqui no mensal você não vê ela acontecendo. Você vê só o pico, tá vendo? A recuperação, mas no semanal você observa
como o preço ele fica, como ele fecha exatamente no semanal, ele fecha exatamente nessa parte sobreposta do canal, perfeitamente. Ele não fica muito mais tempo aqui, recupera rapidamente. Essa banda do meio aqui foi onde o preço respeito, foi onde essa parte todinha aqui, deixa eu pegar cadê o retângulo? Essa parte todinha aqui, olha, que veio aqui do Covid, foi a recuperação do bear market, certo? A recuperação do bear market aconteceu aqui nessa região. A nossa recuperação do bear market aconteceu aqui, nessa região. Fundo, tá vendo? Onde aconteceu o maior volume de compra de Bitcoin, formado fundo. A gente recuperou aqui agora do bear market, E recuperado o bear market, o bull market oficialmente começa com o rompimento dessa parte sobreposta do canal, certo? Começa o bull market, oficialmente para o Bitcoin, não para as altcoins, começa aqui. Nós atingimos o alvo 1, período de lateralização infinita, a gente volta para a parte sobreposta do canal. Você pode ver perfeitamente que essa parte sobreposta aqui é novamente respeitada, certo? E rompido o alvo 1, começa o bull market para todo o mercado de criptomoedas. Começou agora, em 4 de novembro de 2024, que é exatamente 4 anos depois do início do bull market aqui, ó, nessa região, onde a gente chegou. A gente chegou na parte sobreposta do meio dos canais, dessa zona todinha aqui. Chega aqui bem nessa região. O preço segura aqui nessa região. Vocês podem ver que o preço tenta romper, e quando ele finalmente rompe e ele atinge essa região aqui que a gente está chegando agora, é a parte mais frenética do bull market. Começa a parte mais frenética do bull market, que é o rompimento dessa região aqui, certo? E o rompimento dessa região aqui e chegando aqui até essa parte do canal, que é o frenesim do bull market, que eu acho que vai começar ano que vem. Vai ser o período inteiro do ano que vem, vai ser aqui nessa parte. Nós estamos aqui nesse período aqui, ó. Vai ser basicamente aqui que vai acontecer o bull market ano que vem. Todinho. Ok? Então, vocês podem observar que antes do Covid aqui a gente teve uma recuperação já. A gente teve uma recuperação do fundo. E o Covid interrompeu ela basicamente, né? Que foi essa bull run, essa recuperação que marca o meio. Bem aqui o preço ele bate, ele encerra, ou seja, ele se encerra aqui, essa recuperação se encerra aqui, ela volta para a parte subposta do canal e ela, em tese, ela ficaria aqui, ficaria retida aqui durante muito, muito tempo, lateralização. O bull market poderia ter começado a ter antes, certo? Ele não só começou porque o Covid veio e encerrou um pouco essa corrida em direção ao bull market. Foi aqui. No bull market de 2017, este meio do canal marcou o suporte do bull market. Perdido o suporte do bull market, ou seja, quando se perdeu essa região aqui, começou o bear market, certo? Ok. Então, eu acho que eu expliquei suficientemente como é que funciona os canais. Vocês podem observar aqui, mais uma vez, da mesma forma que aqui atuou como suporte do bull market, essa região aqui toda, aqui também atuou o suporte do bull market. Só que desta vez, por conta da injeção de dinheiro do Covid, ela teve uma segunda pernada. Teve uma segunda pernada de alta. Novamente, ela encontrou resistência tanto aqui no meio, vocês podem ver pela forma como as barras se fecham, como os pavios se fecham aqui nessa região, e como ele tenta recuperar essa região, que aqui foi uma região de constrição, uma região de volatilidade, briga bastante. Perdi a região, veio para essa região, onde é o suporte do bull run oficial. Você lembra aquela época que eu falei para vocês que eu fiz o vídeo? Eu fiz o vídeo nessa época aqui, ó, no anterior. Todinho. Eu falei que naquela época, se o Bitcoin perdesse a média de 203 dias,
que ele iria para o Beleléu. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro de fazer o vídeo aqui, exatamente nessa região aqui. Eu falei, olha, se o Bitcoin perder a média de 203 dias, vai se iniciar o bear market oficial, ele vai buscar a região dos 20 mil. E foi exatamente o que ele fez. Certo? Eu não costumo utilizar mais médias, mas porque a análise de canal, quando vocês puderam ver, ela é suficiente para poder revelar isso, entendeu? Foi exatamente aqui nessa região, aqui passava a média de 3 dias, exatamente aqui, passava-se a média de 3 dias. Talvez se eu conseguir deixar esse canal disponível lá em 3 dias, vai ficar mais fácil de enxergar. Deixa eu colocar lá em 3 dias. Ok? Ignorem esse canal aqui por enquanto, que é outra história. Mas novamente, olha aqui, tá vendo? A gente está mais de 203 dias. O preço perdeu essa média, ou seja, perdeu esse suporte, perdeu o suporte da bull run toda, do bull market toda, perdeu aqui, pronto. E aí iniciou o bear market do Bitcoin. Agora a gente está na fase contrária, né? A gente está na fase em que ele tem que romper isso aqui para começar a fase de frenesi. Ele vai romper, a questão é quando. A gente não sabe ainda quando vai acontecer isso. Não temos ideia ainda. Mas eu acho que agora ficou suficientemente explicado. Você pode observar que toda santa vez que o Bitcoin entra nessa região aqui, toda santa vez que ele entra aqui, ele enfrenta resistência, volatilidade, uma região de constrição, uma região de briga bastante intensa, e na hora que ele vence essa região, ele inicia a corrida para o bull market, que inicia para o Bitcoin aqui, mas para as altcoins com frenesi do mercado, que começa a partir de agora, a partir desse momento. O momento em que o Bitcoin romper essa região, que ele vai fazer isso agora, nas próximas semanas, para que ele romper esse meio aqui, ele busca essa região e começa o frenesi. Eu lembro perfeitamente, as altcoins reagiram inicialmente, todas elas, a altcoin season, todas as altcoins subindo sem parar, aconteceu quando o Bitcoin atingiu essa região e começou a corrigir. Essa correção que vocês estão vendo aqui, ó, essa correção que aconteceu aqui, não foi uma correção que aconteceu para as altcoins. As altcoins, elas, pelo contrário, nessa região aqui, elas só subiram, praticamente todas as altcoins subiram sem parar nessa região aqui. A gente está aqui agora para romper essa região, ou seja, vai vir uma barra nas próximas semanas que vai romper essa região, bater esse segundo alvo, entendeu? E vir em direção ao terceiro alvo, e na hora que o Bitcoin chegar nessa região aqui, os 180 mil dólares, possivelmente nos próximos meses, tem um altcoin season insano para acontecer. Pode acontecer antes? Pode acontecer antes. Mas, pela leitura de padrão do gráfico, isso tende a acontecer quando o Bitcoin chegar nessa região aqui. Certo? Então, tem que romper este meio e buscar essa outra região para começar o altcoin season. Pode acontecer agora? Pode acontecer agora, tudo pode acontecer. Mas eu não posso tentar chutar o que vai acontecer, eu posso apenas falar quais são as possibilidades do que pode acontecer. No gráfico de 3 dias, agora eu vou tirar esse canal aí, muito canal. Aí agora a gente tem um outro canal desenhado aqui. Eu vou colocar no de um dia logo de uma vez, que eu vou mostrar para vocês. Só tirar esse excesso daqui. Tira daqui, ok. Então, este aqui é o canal que eu desenhei para o gráfico de um dia. Inicialmente só havia este canal aqui, certo? Que é desse movimento inteiro aqui, com o Bitcoin ele veio trabalhando aqui dentro desse canal de alta. Aí a gente teve o primeiro alvo de filo atingido aqui, perfeitamente. Ele atingiu o primeiro alvo, já foi em direção ao segundo, atingiu o segundo alvo. E agora ele está segurando-se acima dele. Ele está bem acima do segundo alvo e acima do canal, ou seja, ele rompeu este canal e veio para buscar a construção do segundo canal já. Ou seja, mais uma vez, aonde que está a região aonde que está a região de resistência agora do Bitcoin real?
Tem a resistência psicológica de 100 mil? Tem a resistência psicológica de 100 mil. É o que está segurando o preço aqui agora. Porque depois que ele rompeu aqui, ele deveria seguir em direção aqui. Só que existe uma resistência psicológica em 100 mil que impede o Bitcoin de fazer isso agora. Ele está basicamente parado aqui agora, acima deste canal. Ou seja, ele não está mais dentro deste canal aqui. Ele está aqui neste canal, mas com resistências fortes que ele precisa superar. Vejam como é perfeito o alvo batido aqui perfeitamente, e ele é batido aqui, e agora ele está bem nessa região, porque ele está segurando em cima do segundo alvo, e em cima do canal anterior, que ele foi já rompeu. E por enquanto ele está segurando perfeitamente, como eu vou mostrar no próximo gráfico de 4 horas, como ele está agindo. Em 4 horas, então, a gente tem, quanto menor o tempo, você vai encontrar canais diferentes agindo. No gráfico de 4 horas tem este canal aqui agora, que está sendo construído. Você pode observar duas coisas. A primeira coisa, ficou feio esse canal aqui. Vou só uma coisa aqui. Agora vamos lá, 4 horas. Como vocês podem observar, dentro do canal diário, bem lá no meio dele, vocês podem observar mais uma vez que estávamos bem aqui. Ou seja, o canal laranja é o canal do gráfico de horas e o canal branco é o canal gráfico de dias. E a gente está respeitando essa resistência do canal e ao mesmo tempo respeitando esta resistência do canal diário. São duas agindo no mesmo local. É um lugar de forte resistência para o preço. No caso, suporte, né? Forte suporte para o preço poder romper para baixo. Condiz com esse pavio. E aqui condiz com este pavio nessa linha traçada, que é o meio do canal de 4 horas. O preço está se mantendo acima, mas ele ainda pode, sem muita sombra de dúvida, vir aqui para 95. E se perder o gráfico, se perder este canal do gráfico de 4 horas, a próxima resistência para o preço vai ser aqui na região de 90 mil dólares. Bem aqui nesse, onde é que esse topo anterior, essa região todinha de briga que teve aqui. Vocês podem observar, este pavio perfeitamente indica que este canal aqui, ele foi respeitado uma vez por baixo e agora está respeitando-se por cima. Todas as linhas de tendência alta e baixa, quando você olhar no canal, elas vão estar expressas lá de alguma forma. Se o canal for de baixa, você vai ver a linha sendo respeitada, a LTB. Se o canal for de alta, você vai ver respeitada a LTA. Em todos os tempos gráficos vão haver canais, todas as formas. Eu não tenho utilizado mais, praticamente, eu não uso mais média. Raramente eu uso média. Raramente uso qualquer coisa, não sei canal agora, para análise, porque a análise fica mais limpa, mais clara. Eu gosto de ver o RSI, às vezes, aqui nessa região. Eu gosto de ver também o estocástico, para poder, mas é mais para questão de operar. Aí, como eu não opero, como eu não gosto de operar em tempo curto, mas eu gosto de olhar, por exemplo, sobrevendido de 1 hora, estocástico de 1 hora. Os dois bateram aqui agora, mas você pode ver que não está respeitando muito bem, apesar de que pode fazer uma divergência aqui agora, indicando uma possibilidade de reversão nas próximas horas. Mesma coisa aqui em 4 horas, uma divergência bullish, indicando uma possibilidade de reversão nas próximas horas. 4 horas estocástico lento e respeitando-se a tendência de alta no 4 horas também, que é essa faixa branca aqui, nesse indicador de RSI. A gente consegue ver o RSI no gráfico aqui por esse indicador. É muito bom a gente fazer isso às vezes. Vocês podem ver como a faixa branca, que aqui é basicamente o RSI 50 de 4 horas, ele vem sendo respeitado durante toda essa movimentação de alta que iniciou aqui atrás dos 69 mil, quando a gente conseguiu romper a resistência de 70 mil, de 71 mil, que lá do gráfico mensal, ela está bem aqui, ó, essa resistência. Ela foi rompida aqui. No que ela foi rompida aqui, o preço nunca mais perdeu o RSI de 4 horas de tendência de alta. Ele está mantendo-se dentro da tendência de alta de 4 horas, mantendo-se acima da faixa branca. Certo?
E no Bollinger, que é esse outro indicador aqui, o que está sendo respeitado é a média 34, essa média verde aqui, média 34 vem sendo respeitada. Ele tocou aqui nela algumas vezes aqui e agora ele está nela de novo. Ela está bem aqui abaixo, suportando o preço. Ou seja, nesse momento agora, se o Bitcoin perde 96, que é a EMA 34 do gráfico de 4 horas, que é o meio desse canal aqui, do canal laranja, essa parte de baixo do canal, e que é também a topo do canal no diário, topo do canal lá no diário, que é aqui, que é uma LTA que está ligada nesse pavio aqui. Se a gente perde isso aqui, vai ser o primeiro momento que o Bitcoin faz isso desde que começou o bull market oficialmente. Desde que começou o bull market oficialmente, é a primeira vez que ele faz isso. Ele pode fazer isso. Isso pode ser uma mini altcoin season, porque oficialmente o Bitcoin nunca perde durante o bull market, jamais perde o RSI 50, a não ser quando acontece a primeira correção do bull market. E se a gente voltar suficientemente atrás no tempo, ou seja, aqui a gente está iniciado o bull market aqui, ó. Quando a gente rompeu os 20 mil, iniciou o bull market. Aqui ele enfrentou essa última resistência antes de explodir. Se vocês abrirem o RSI do diário, vocês podem observar respeito, aqui na altcoin season ele lateraliza, volta acima. Primeira correção, quando acontece a primeira correção, é no momento em que ele perde o RSI 50 do diário, toca no sobrevendido, tenta recuperar o RSI 50, não consegue, ele age como resistência, ele perde, começa a primeira correção. Mais 21, primeira correção do bull market. A gente fica nele, sem conseguir vencer a resistência do 50 do RSI, até conseguir fazer isso, fazer suporte nela. Aí tem um trap. Aqui foi onde eu lembro perfeitamente desse dia aqui, setembro, o trap do Bitcoin. Ele veio para poder, basicamente, liquidar todo mundo que estava em long, fez esse trap inteiro aqui, volta e faz a segunda pernada, e logo à frente, quando ele pega o RSI 50, começa a correção. Primeira correção oficial para o bear market começar. Aí tem o período todo lá que a gente estava estudando agora há pouco, que é a parte do Bitcoin dos 48 mil. Ele fica lateralizando no RSI 50, toca no sobrecomprado, perde os 50, resistência, plau. Última correção do bear market começa, que é aqui. Paramos em 20 mil dólares. E esse aqui é o inferno, basicamente, do bear market. O inferno do bear market é aqui. Então a gente continua lateral, sem conseguir ficar acima do RSI 50 do diário há muito tempo. A gente vem, volta, fica acima, perde, vai para baixo, tenta recuperar, não consegue, tenta recuperar, não consegue. E a propósito, essa filha da putagem aqui é um trap também. Isso aqui foi basicamente um trap. Quem fez um suporte, fez um pivô, falhou e veio liquidar todo mundo. E aqui é a continuação daquele canal anterior do diário. Não tem muita expressividade isso aqui, não. É só que o canal a gente está respeitando ele a partir desse momento aqui. A gente está aqui agora. Certo. Então, o que esperar para o Bitcoin nas próximas horas? Já falei anteriormente, é 90 mil. Se não segurar aqui em 96, se não segurar aqui nessa região de 97, esse canal aqui de 4 horas é muito fraco, ou seja, ele não costuma ser mantido. Você pode até aumentar ele, poder criar novas bandas, perfeitamente fazer isso, você poder encontrar aonde que vai ser os próximos suportes temporários, mas o importante não é o canal de 4 horas, é o canal diário. Ou seja, se ele perde essa região aqui, ele busca 90 mil dólares, que é o suporte mais importante agora para o Bitcoin, que não faria mal algum, problema algum, ele basicamente
ir para 90 mil dólares nessa semana, corrigir, assustar uma galera. Pode até falar de liquidar uns longers que estão aqui abaixo, esses pavios aqui, ó, eles estão bem aqui nessa região. Aí o Bitcoin pode vir aqui nessa região agora, que atualmente ela está em 90 mil. Só que ele pode vir almoçar o pessoal aqui até 83. Uma correção de 15% no Bitcoin. Não é absolutamente nada. Nada mesmo. Ele pode muito bem fazer isso aqui. Pra poder, porque tem muito long. Tem muita gente querendo fazer dinheiro agora. E esse pessoal, quando foi a última vez que eles foram jantados? Quando é que os longers foram jantados pela última vez? Vocês podem ver. Aqui foi foi um crash que teve em todos os mercados. Todos os mercados sofreram com isso aqui. O Bitcoin tocou lá na parte de baixo do canal. Aqui. Então aqui foram jantados longers. Aqui foram jantados longers. Uma barra curta. Foram jantados. Aqui foram jantados longers. Aqui foram jantados longers. Aqui foram jantados longers. Então assim, já tem um tempo que o Bitcoin ele está sem fazer a refeição. Aqui foi juntado shorters, ó. Deve ser shortado aqui demais essa região. Bem no meiozinho aqui do canal, bem nesse meiozinho aqui, ó. Vocês podem ver que o canal é respeitado muitas vezes. Tenta romper o meio do canal, não consegue. Então, pá, aí shorters foram jantados aqui. Shorters foram jantados aqui, com certeza. Agora nós estamos aqui, ok. Então, voltando para a análise grande, a análise mais importante que a gente estava fazendo. O que vai acontecer? Quando é que as altcoins vão começar a enlouquecer? Quando o Bitcoin encontrar essa região aqui. Quando o Bitcoin romper essa região aqui todinha. Ou seja, vamos caminhar para essa região aqui entre 130 e 180 mil dólares. Quando aquela coisa acontece. No último bull, qual foi o alvo de FIBO que o Bitcoin atingiu? Que marcou o início da altcoin season. Deixa eu ver. Então ele bateu o alvo 2, entrou na região de congestão, corrigiu esse pavio aqui, a correção dele para começar a altcoin season. E quase bateu o alvo 3. Só posteriormente é que ele foi lá e tocou nele, tocou no 4, fechou nele, foi lá no 4, tocou, foi lá no 4, tocou, e aí foi aquela correção que aconteceu do bull market anterior, inclusive tocando aqui no meio, como eu falei anteriormente. Então, se tiver uma seta aqui, eu acho que dá pra gente desenhar mais ou menos o que vai acontecer com o Bitcoin. Então, o Bitcoin vai. Ficou gigante essa seta apertada. O Bitcoin vai vir aqui. Aí ele vai corrigir. O Bitcoin vai vir aqui. Não é seta não, poxa. Cadê trilha? Isso, trilha. Então ele vem aqui. Vai brigar nessa região todinha. Aí ele toca, volta aqui, faz o suporte. Altcoin season insana. Aí ele volta e ele pode parar por aqui. Eu acho que vai fazer isso. Eu não acho que ele vai vir aqui. Não acho. Sabe em qual cenário que ele viria aqui? A inflação americana cai, Trump começa a comprar Bitcoin, o governo americano começa a acumular Bitcoin insanamente. E com a inflação mais baixa, os juros são cortados mais rápido, o Fed volta a imprimir, aí a gente tem o cenário perfeito para o Bitcoin vir parar em 332 mil dólares, que eu tenho praticamente certeza que vai coincidir. Quando eu colocar esse 4.008 aqui, vai ser lá, tá vendo? Mais ou menos. 271 mil seria o êxtase do Bitcoin. Então, novamente, estava aqui, ele bate aqui,
Nautical Season, próxima pernada do Bull, que vai ser a correção Nautical Season, certo? E aqui, essa correção que teve aqui anteriormente, que possibilitou a segunda pernada, não sei se vai acontecer de novo, porque vocês podem ver, ele normalmente faz um pico, né? Faz um pico. Então, não sei o que pode acontecer diferente dessa vez, se vai ter uma segunda pernada ou não. Eu vou partir do cenário mais conservador, porque eu não quero arriscar, né? Eu não quero ficar posicionado achando que vai ter uma segunda pernada. Então, vem aqui, colocar mais tempo aqui, né? Nos próximos meses. Aqui. Volta para essa região. Aqui. Faz uma pernada. Aqui. Nessa região todinha aqui. E começa o bear market, que vai deixar o Bitcoin, que vai levar o Bitcoin para essa região aqui, ó. Essa região todinha aqui vai ser o bear market. De 72 mil, 71 mil até 80 mil, mais ou menos. Ou se for utilizar essa outra região aqui, 94, mais ou menos a mesma região, não faz diferença nenhuma para fins práticos. Você vai parar aqui ou você vai parar aqui. Eu chutaria que, como é que a gente está falando de 26 ainda, ou seja, supostamente o market de Bitcoin é para continuar o ano que vem, então a gente está falando que 26 vai ser o bear market, né? Então a gente está falando de aqui é janeiro 26, então aqui mais ou menos aqui vai ser o nosso fundo do bear market. Então esse é o desenho. Esse é o desenho do que eu acho que vai ser esse ciclo de alta. Vai ser isso aqui. Ah, mas não tocou na parte de cima do canal. Pois é, para tocar na parte de cima do canal precisa ter umas condições macroeconômicas um pouco diferenciadas, uma coisa mais interessante, por assim se dizer, né? Seria ele fazer isto aqui e também corrigir da mesma forma. Ou seja, caminho 1 e caminho 2. Entendeu? De qualquer forma, o bear market está lá marcado. Vou postar o vídeo, como eu postei aquele lá, para ficar guardado para a história. E talvez um dia eu use esse vídeo como exemplo para eu fazer a próxima análise gigantesca. Mas da hora, né? Ficou bem show isso aqui. Será que dá para salvar isso aqui? Eu vou salvar esse negócio, mas eu vou salvar escondido aqui no gráfico de 6 meses. Vou sair daqui, eu vou salvar escondido no gráfico de 6 meses. Lá eu não vejo, mas um dia eu volto, dou uma conferida. Acho que é isso, né? Deixa eu ver se no diário tem alguma coisa para falar. Tem uns alvos do diário aqui que estão mais. Os alvos do diário são um pouco mais curtos, né? Aquela correçãozinha mais de. Não semanal, mas correção diária, né? Correção diária igual essa correção diária pode acontecer nos próximos dias. A gente vê que o canal bate exatamente, olha, o canal bate exatamente no meio aqui com alvo de FIBO e a parte de cima do canal bate exatamente aqui com alvo de FIBO. Inclusive, 141 mil, né? Que está 141 mil aqui no canal mensal. Deixa eu olhar, 141 mil no canal mensal. Está batendo. Cadê? Aqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui. Pode acontecer de tocar aqui e fechar no mensal abaixo. Ok? Então, 141 mil anos, alvo do diário. E aí? Canal é uma coisa boa, porque canal você pode reproduzir canais à vontade. 154. 170, 195, 216, a gente pode até virar e falar aqui no canal diário. Aqui é o mês de 25 todo, ó. Aqui até, cadê o mês de 25? Aqui, ó. Tudo isso aqui é o mês de 2025. Cortado. Então a gente está falando de caminhar aqui nesse canal de cima, até lá, deixa eu ver. Talvez não precise desse canal aqui. Vai
ser mais ou menos aqui nesse canal. Sim, vai ficar aqui. Em algum momento vai dar para traçar. Esse canal do diário vai ficar muito bonito. Sério. Fica perfeito. Não precisa, acho que nem vou precisar desenhar outro canal no diário mais depois desse aqui. Vai ficar aí. Então, o altcoin season vai ser na hora que o Bitcoin começar a vir, ele vai vir aqui e aí na hora que ele corrigir para cá, mais ou menos, vai ser altcoin season, mais ou menos, ok? A gente está falando de um período de tempo maior, né? A gente está falando de uma coisa um pouco mais cabulosa, uma coisa mais sim, vem aqui, aí faz isso aqui, aí vem aqui, bate, volta, continua, aí faz uma correção mais importante, altcoin season, depois volta para cá, faz um oco, aqui tá em abril ainda. Enfim, no diário é um pouco mais difícil de fazer esse desenho porque é muita loucura, mas já ficou suficientemente esclarecido. A gente está enfrentando a mesma resistência que a gente enfrentou aqui, olha. A gente bateu aqui, enfrentou essa resistência, não é? Agora a gente está aqui de novo, né? Não vai ter altcoin season de verdade enquanto ele não passar dessa faixa do canal para essa faixa do canal. Enquanto ele não fizer esse cruzamento aqui, ó. Porque aqui foi toda recuperação do bear market, tá vendo? Tudo isso aqui foi recuperação do bear market. Então tá, vamos falar o seguinte. Quer ver? Isso é loucura, mas se tiver uma recessão para frente, se viesse uma recessão hoje, vamos supor que acontecesse uma recessão hoje, econômica, o que seria esse movimento do Bitcoin na recessão? O que aconteceria com o Bitcoin? Trazaria o bull market, talvez 2, 3 meses? Atrasaria, mas com a recessão, o Fed ia voltar a imprimir dinheiro, que nem um filho da... né? E você já sabe como é que seria esse movimento. Seria um crash que levaria para cá o preço. Falando que abriu, né? Levaria para cá o preço. Esse seria o crash hoje. Seria um crash. Para cair o Bitcoin para 42. Você está falando de correção de 50% acontecendo em umas 2, 3 semanas. Aí que seria mais ou menos repetir esse movimento aqui. Mais ou menos esse movimento aqui, ó. Porque aqui foi só a correção natural, aqui foi a correção problemática. Então, pode acontecer o Bitcoin voltar para essa região toda aqui sem uma recessão acontecer, tá vendo? Ele pode voltar para cá para testar 68, testar 75, ficar nessa lenga-lenga aqui. Aquela correção que eu falei dos 90, qual que seria a fase 2 dela? A fase 2 dela seria o preço voltar para cá, para essa região de correção aqui, ó. Ficar aqui. Para depois fazer o movimento. Tudo bem. Aí se vier essa recessão, aqui. Mas esse aqui é um cenário meio louco de pensar agora, porque tudo indica que não vai acontecer. Tudo indica que ano que vem vai ser um impasse de alta. Ok. Cenários, né? São cenários. Meu cenário principal agora é esse que está escrito aqui no gráfico. Nós não estamos aqui pela questão do tempo, né? 4 anos, a gente está aqui. Isso aqui não vai acontecer agora, porque nós estamos aqui. Mas, cenários. Aí, então o Bitcoin vai entrar em frenesi. Quando ele romper essa região, ele tem o frenesi aqui, ó. Porque isso aqui foi o início, né? Igual está sendo aqui agora. Beleza, todo mundo estava animado. O Bitcoin saiu de 10 mil dólares aqui, né? Saiu de 10 mil dólares. Agora é bull market, não ficou animado, mas ninguém sabia que isso ia acontecer. Até quando o Bitcoin ele rompeu esse meio aqui, ó. Por mais que ele tenha chegado aqui, por mais que ele tenha rompido aqui, ó. Ninguém sabia que o bull market ia acontecer até que ele fez esse movimento. Ninguém sabia. Todo mundo estava supondo que ele ia acontecer aqui. Tá vendo?
Naquela época ele não tinha rompido o ATH dele. Beleza, não tinha rompido o all-time high. Beleza, mas aqui ele rompeu o all-time high. Certo, rompeu ETF do Bitcoin, todo mundo animado, todo mundo feliz. Pá. Mas a gente não sabe se o bull market vai continuar saudável enquanto ele não romper isso aqui. Igual ele não rompeu aqui, tá vendo? Porque vocês podem, talvez seja interessante se a gente fizer uma análise assim também. Que este movimento inteiro aqui foi este movimento aqui. Esse movimento aqui foi esse movimento aqui. E aí na hora, vamos lá de novo, esse movimento aqui foi este movimento aqui. E aí o Bitcoin voltou a subir, só que aqui teve o Covid, que fudeu um pouquinho. Te falei palavrão, o YouTube vai, né? Eu vou cancelar meu vídeo, velho. Puta merda. Vou ter que colocar lá que não é conteúdo pra criança. Ok. Então esse movimento aqui, foi esse movimento aqui, o Bitcoin voltou a subir, e o Bitcoin aqui voltou a subir, teve um crash, mas ok, voltou a subir, pegou aqui, chegou lá no time high, e também ao mesmo tempo no canal, chegamos aqui no topo do canal. Não vai ter bull market de verdade, bull market, tipo assim, eu sei que vai acontecer o bull market daqui a um tempo, não sei quando, mas ele só vai começar mesmo de verdade na hora que nós rompemos esse maldito lugar aqui. Rompendo aqui. Aí sim. E ele deve fazer isso num dia só, que nem fez aqui, uma semana só. Pô, chegou daqui nessa região, recuou um pouquinho começou o frenético, o Bitcoin frenético começa aqui, vai recuadinho na outra semana, estoura pra cima. Cara, o que seria de alta isso aqui se a gente fizesse esse mesmo movimento? Seria de alta aqui, 50% de um dia no Bitcoin em algum market é tranquilo, parece muita coisa, né? Parece muita coisa, nossa, 126 mil para 181 mil em 2 semanas, parece muita coisa, mas 50%, né? 50% é bulhufas. O Bitcoin, ele faz 50% em 2 semanas tranquilo aqui, ó, fez 50% em 2 semanas, e nem era bull market. Aqui, 22, 11, 26, 3 semanas, foi suficiente depois que ele começou aqui. Pode ser semana que vem, então... Uma semana ele sai de 100, 116, aí volta um pouquinho, 102, 110, aí mais uma semana, 146, aí semana 180. Aqui eu acho que vai. Ó, tá caindo. Volta agora. E aí, falando, tá? Só ver o que está acontecendo aqui. Ele tá tocando lá nessa região do canal, tentando romper ela aqui agora. Tá tentando romper agora. Tá naquela EMA ainda, 34. Vou colocar aqui, ó, um alertazinho, porque ele não pode perder isso aqui por muito tempo, não. Então, seria mais ou menos aqui, 95, aquele pavio ali. Tá aqui, ó, 95. Poxa, velho, a barra de 4 horas vai fechar daqui a pouco. Acho que ela vai fechar, ela vai cair. Isso aqui ele vai perder. Ele vai perder, vai voltar para a região. Ok. Mas é isso. Acho que o vídeo ficou muito grande, né? Caralho. Porra, falei mais 2 palavrão.